E aí pessoal, como é que vocês estão? Professor Fernando mais uma vez, vamos aqui. Dessa vez a gente já viu aí as características principais da nossa seletiva. A gente já viu aspectos relacionados aí à questão de fisiologia vegetal. Aliás, alguns aspectos sobre nutrição. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo falando mais especificadamente sobre a questão da fisiologia vegetal, que eu acho que é muito importante para vocês entenderem um pouquinho. Ainda mais que vocês estão começando agora o ensino médio, né? Então, entender um pouquinho das relações biológicas, químicas e físicas, por que não, dentro aí essas características vegetais. Mas nessa aula, que eu pretendo ser bem rápido, só para dar uma noção para vocês sobre o que é esse manejo e conservação, manejo ecológico dos solos. Então a gente vai ver algumas características sobre minerais, solos e algumas coisas importantes que a gente tem que saber na hora que a gente vai manusear o solo em prol de uma área produtiva ou revitalizar alguma área, certo? Então vamos lá. Bom, primeiro, o que são os solos? Os solos, eles são a parte superficial da crosta terrestre, e essa região, geralmente de interesse humano, ela é composta pelo um complexo composto mineral. E a gente tem a importância das rochas, mas principalmente de matéria orgânica e elementos gasosos como oxigênio, CO2 e outros gases que a gente pode encontrar na crosta terrestre. Então, os solos, ele acaba sendo uma área da geografia, quando a gente está estudando principalmente as relações, da litosfera, que é a esfera que abrange aí essa parte de solos. E eu coloquei aqui, mostrando para vocês, uma porção de solo, que é essa parte mais superficial. Se o planeta fosse um corpo, eu diria que fosse um animal, na verdade. Eu diria que os solos seriam a epiderme desse animal, tá? Seria a pele dele. Então a gente vai ter aqui essa parte de epiderme, a gente vai ter as frações que as compõem. E aí o que é que a gente vai ter? Basicamente esses elementos aqui. Esses dois eu junto e formo um só. Então basicamente o que é que eu vou ter? Argila, silt e areia, que aí se subdivide em areia fina e areia grossa. Então eu tenho esses 3 componentes, que se tornam 4 componentes: areia, silt e argila. E esses componentes são essenciais aí para qualquer tipo de solo. E a gente vai ver que a gente vai encontrar na natureza diversos tipos de solos com diversas características e funções diferentes. Bom, características dos solos. Bom, as características elas podem ser apresentadas observando o solo a partir de determinados tipos de formas, de estruturas que ele vai apresentar. Bom, algumas características elas podem ser observadas rotineiramente, e geralmente o que a gente observa no solo é, primeiro, cor, textura, estrutura, consistência, porosidade, serosidade, nódulos e concentrações minerais magnéticos, carbonatos, magnésios, sulfetos, as eflorescências e a coesão. Então, basicamente, quando eu quero caracterizar um solo, eu vou olhar para todas essas características. E aqui a gente pode observar vários tipos de solos
né? Aqui a gente tem 6 tipos de solos diferentes, cada um deles vai apresentar uma característica dessas, e a partir deles é dado um nome a essa caracterização dos solos. Bom, primeiro, a gente vai frisar em alguns, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Eu queria frisar em alguns, como a aula é rápida e não é uma aula de solos, para vocês terem ideia. Um estudante de agronomia, que entre todos os profissionais, o agrônomo é que mais compreende sobre a complexidade dos solos, às vezes até mais que um geólogo, porque a produtividade ela depende, né, um dos fatores primordiais para a produtividade são os solos. Então a gente precisa entender bastante os solos para poder disponibilizar nutrientes, qual tipo de cultivar vai ser desenvolvido nessa área e tal. Então, como aqui não é um curso de solos, não é um curso de graduação, eu vou me adeter a alguns componentes desses. E eu acho que eu vou até a consistência, cor, textura, estrutura e consistência. E os outros a gente vai deixar para quando vocês entrarem numa faculdade, se escolherem agronomia ou geologia, aí vocês podem ver os outros. Mas todos eles são importantes para a caracterização de um solo. Mas como a gente não tem tempo, não tem... como é que eu posso dizer? É tempo mesmo, é só uma pincelada sobre características de solos, então não faz sentido eu explorar tanto e frisar tanto nessas características para vocês, tá? Mas saibam que existem, né, um ramo, né, da ciência geográfica, ambiental também, extremamente rico e gigantesco, tá, pessoal? Então vamos lá. Bom, cor. A cor, ela é um dos mais simples para você identificar, certo? Geralmente, para identificar a cor, a gente vai usar as cartas de cores de Munsell, que é um livrinho, tá? Isso aqui é uma página desse livrinho, tá vendo aqui? A gente coloca ele tipo num fichariozinho e a gente destaca, pega o solo e coloca aqui. Nessa folha, a gente vai ter uma faixa de cor, certo? Com esses buraquinhos. Eu vou colocar o solo, pego o solo, coloco essa folha em cima e vou ver qual a cor é mais parecida. E aí eu posso até perguntar para vocês, esse torrão, né, de solo aqui, ele tá mais para que cor? Estaria mais para essa daqui, mais esbranquiçada, né? Então aqui eu já sei qual é mais ou menos a cor dele. Esse torrão aqui, ele é mais escuro, então provavelmente mais escuro e mais amarronzado. Provavelmente ele não ficaria aqui, mas ele ficaria mais para esse lado aqui. Então a gente vai ter esses dois extremos aí, né, com relação à cor. Textura. A textura, ela é diretamente proporcional ao tamanho das partículas. Lembra que a gente falou de areia, silt e argila lá no comecinho? Esses 3 elementos? Pois é. Então, dependendo da que a gente vai chamar de granulometria, a gente vai ter aí uma textura diferente para cada solo. Além do areia, os 2 tipos de areia, silt e argila, a gente também vai ter as opções de cascalhos, calhau e matacão, que são frações bem maiores, dá para ver aqui, né, do que os 3 elementos essenciais para o solo, tá? E aí, como é que a gente sabe? Professor, como é que eu sei a granulometria do meu solo? Como é que eu vou entender se ele tem os componentes básicos e como é que eu posso classificar esse solo? Você vai precisar levar uma amostra do solo, e aí existe toda uma técnica para tirar esse solo, para servir como uma amostragem da sua área. É bem estatístico mesmo, tá, pessoal? E eu vou usar esse equipamento aqui, que nada mais é do que parece uma mesa, tá? Então ele tem uma agitação e cada elementozinho desse daqui não é um só, tá, pessoal? São vários. Eles são peneiras.
E cada peneirinha dessas tem uma malha, né? E aí a gente pode, tipo um pano. Então é tipo pano não, mas tipo uma peneira que você tem em casa, né? Só que a malha dela, o entrançado dela vai ser em milímetros. E aí a gente vai ter malhas de 0,002 milímetros, vai ter malhas 0,002 até 0,005 milímetros. E aí eu vou conseguir, dessa forma, dizer exatamente qual a granulometria ou qual a porcentagem de granulometria eu vou ter no meu torrão, na minha amostragem de solo. E aí eu vou, a partir disso, determinar qual seria a possível textura do meu solo. Estrutura. Na estrutura, a gente vai ter diversos tipos de arranjo, certo? E geralmente as estruturas são caracterizadas em 3 aspectos. Pessoal, não estou lendo aqui os textos, mas eu vou disponibilizar essa aula para vocês, fazerem download e tal, e eu espero que vocês leiam. Eu estou tentando ser o mais rápido possível aqui, tá? Então, a estrutura, ela é caracterizada em 3 partes. Primeiro, no tipo, se ela é laminar, prismática, colunar, blocos angulares, blocos subangulares, granular. A gente vai ter também o tamanho, se é pequeno, se é muito pequeno, se é pequeno, se é médio, se é grande, se é muito grande. E a gente vai ter graus de desenvolvimento, se ela é solta, se ela é fraca, se ela é moderada ou se ela é forte. Aqui eu vou determinar, aqui eu tenho 3 tipos de solos diferentes, e aqui eu tenho essas características aqui descritas. Eu tenho aqui um solo desestruturado, então a gente vai ter estruturas diversificadas, geralmente soltas. A gente vai ter um solo de estrutura adequada, então a gente vai ter ele um pouco mais agregado, um pouco mais junto, formando esses torrões maiores, e a gente vai ter o solo compactado, onde a gente vai ter um solo basicamente com um grau de desenvolvimento muito forte, com um tamanho, né, das porções muito grande, e a gente vai ter a estrutura laminar. E aí a gente vai ter essa compactação do solo. Essa compactação é tão forte, pessoal, que ela pode até evitar o crescimento de qualquer planta, e dependendo do manejo desse solo, a gente pode até ter um problema chamado cimentação. Então a gente vai ter uma placa bem espessa, bem rígida também, com um grau de desenvolvimento muito forte, e aí isso pode ocasionar um problema na agricultura que a gente chama de solos rasos. Então são solos que vão ter uma incapacidade de um desenvolvimento vegetal com plantas que sejam que tenham a raiz mais profunda, tá? Bora aqui. Aqui a gente vai ter essas estruturas, né? Laminar. Aqui a gente tem a laminar, essa pequenininha aqui. Essa aqui a gente tem a coluna, as duas aqui, né? A gente vai ter os blocos, né? E a gente vai ter a subangular, que são essas menorzinhas aqui, certo? E aqui de novo, eu pegando vários torrões, né, e fazendo essa análise, aqui a gente tem esses aglomerados. Aqui, nessa figurinha específica, a gente consegue ver essa letra A aqui, ó, que são os laminares. Então a gente vai ver como se fossem lâminas. Geralmente, os que apresentam essa característica laminar são aqueles que têm a maior concentração de argila lá nas nossas características gerais que a gente viu. Então a gente vai ter a maior concentração de argila, por isso a gente vai ter estruturas mais laminares. Mas a gente pode ter qualquer um desses aqui sendo apresentado num conglomerado, como é esse caso aqui, de estrutura forte, fraca, solta. Geralmente a gente vai ter estruturas provenientes do arenito, ou então areia de praia, que a gente vai ter bastante dessa estrutura solta. Consistência. A consistência, ela pega um pouquinho das características lá, que a gente viu na estrutura, só que a consistência, a gente vai olhar ela em 3 aspectos. A consistência desse solo seco,
a consistência dele úmido e da consistência dele molhado. Há uma diferença entre úmido e molhado. Úmido é quando eu simplesmente boto ele, uma pequena quantidade de água, e eu consigo manusear ele. Quando eu tenho molhado, é encharcado, tá, pessoal? Então a gente vai ter uma quantidade muito alta de água. E nessas três características eu vou conseguir ver, por exemplo, a plasticidade desse material, a flexibilidade e a resistência dele. Então, quando eu pego consistência seca, eu vou ver a resistência. Geralmente eu uso isso aqui, ó, eu quebro ele com a mão. Então eu pego o fragmento do solo e pressiono ele com os dedos para tentar quebrar. A umidade, que é a flexibilidade, né, geralmente eu vou fazer aquela... Lembra daquela brincadeira de fazer cobrinha com massinha? Pois é, eu vou fazer a mesma coisa. Tem um outro slide que eu vou mostrar melhor para vocês. E eu vou ver se eu faço essa cobrinha, né? E vou ver se eu consigo encostar as duas pontas dela. Se eu conseguir encostar, significa que ela tem uma consistência úmida muito alta. Uma alta concentração de argila. Se eu tiver ela muito fraca, eu posso ter uma alta concentração de areia, né, ou uma alta concentração de silt, mas geralmente areia a gente vai mais encontrar. E a consistência molhada é a gente ver a pegajosidade dela. Então a gente vai pegar ele, o torrão, vai botar muita água, deixar ele mesmo encharcado e ver se ele fica pegajoso. Se ele ficar pegajoso, é porque ele tem uma alta consistência molhada, ou seja, geralmente ele vai ter uma alta capacidade de adesão, principalmente para água e outros elementos orgânicos. E aqui tá os testes que eu falei para vocês, né? Então, primeiro apertando ele com os dedos, aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tô vendo outra coisa. Então, depois que eu faço isso, aí eu vou e faço essa cobrinha aqui e tento dobrar ela. E aqui tá o meu segundo teste, né? Já fazendo com ela úmida, aqui é com ela seca e aqui eu faço com ela úmida. Então, eu faço os mesmos testes, umedeço ela e tento, ó, faço aquela cobrinha e tento dobrar ela fazendo um U e depois um O. Se quebrar é porque ela vai ter uma consistência molhada muito fraca, tá? E aí aqui eu tenho uma linha, né, para me dizer quais os limites e quais as características desse solo. E não vem muito ao caso não, mas tudo bem. Porosidade. Geralmente ele tem a ver com a quantidade que eu vou ter de cada fração daquelas no solo. E aí eu posso ter dois tipos de porosidade, né? Aliás, duas características da porosidade, que é a quantidade, e aí eu vou ter pouca, comum, certo? Ou muito. Então eu posso ter uma pouca porosidade, uma porosidade comum, uma porosidade muita. Tamanho, eu posso ter pequeno, médio e grande, ou muito grande. Lembra da areia da praia que eu falei para vocês? Está aqui, ó. Então, quando eu tenho areia da praia, eu tenho uma alta porosidade. Em quantidade, eu vou ter muito, certo? Em tamanho, eu vou ter pequeno, muito pequeno. Então, são frações muito pequenas. Quando eu pego esse segundo caso aqui, que são os solos mais bem estruturados, aí eu vou ter a quantidade comum, o tamanho eu vou ter médio grande, geralmente, e eu vou ter um equilíbrio aí, uma relação de equilíbrio entre aquelas partículas, areia, silt e argila. E aqui eu tenho um solo totalmente diferente desses dois. Nesse solo aqui, que é bem característico aqui no Nordeste, por exemplo, eu vou ter de quantidade muito, certo? Muito, aliás, pouco poroso, tá? Aqui ele é muito poroso e aqui ele é pouco poroso, ou seja, tem poucos poros. Tamanho, a gente vai ter muito grande. Desculpa, a gente vai ter muito pequeno. Recapitulando, vamos voltar. Quantidade, areia, a gente vai ter muita quantidade de poros. A gente vai ter
o tamanho desses poros muito grandes. Aqui a gente vai ter quantidade de poros vai ser comum e o tamanho vai ser médio, grande, às vezes muito grande, mas geralmente médio, grande. Aqui a gente vai ter quantidade de poros poucos, então a gente vai ter poucos poros aqui, e tamanho desses poros vão ser pequenos, muito pequenos, o que caracteriza isso aqui, ó, esses alagados, tá? Quando eu tenho um solo que tem pouquíssimos poros, quando eu jogo água nele, e a água faz poça, tá? Quando eu tenho um solo que tem uma grande quantidade de poros, um solo muito poroso, como no caso areia de praia, o solo das praias, eu vou ter uma relação em que, se eu jogar água, rapidamente ele é absorvido pelo solo, rapidamente ele some. Se eu tenho um solo equilibrado, é quando eu jogo a água e aí ele vai demorar um tempinho, mas a água vai infiltrar, tá? Então eu tenho essas características com relação a poros. Como se formam os solos, né? Bom, pessoal, os solos eles se formam a partir de uma rocha, que a gente chama de rocha-mãe ou rocha-matriz, e essa rocha vai sofrer um efeito que a gente chama de intemperismo. E esse intemperismo ele pode ser físico, biológico ou químico. Físico, com variações de temperatura, ação do gelo, ação dos ventos. Biológico, líquens, bactérias, musgos, às vezes fungos e plantas também, né, participam desse processo de intemperismo. E químico, geralmente a água da chuva. Então, grandes quantidades de água fazem com que essa rocha se desgaste, e juntando esses fatores mais o tempo, tá? Eu não posso esquecer do fator tempo, eu vou ter a formação de um solo, e aí esse solo ele vai se formando. E eu tenho uma característica interessante, que é a relação entre um solo jovem e um solo antigo, tá? Um solo jovem, ele é quando ele vai ter pouca presença de atividade do intemperismo. Não é tempo, certo? É intensidade de intemperismo, essas relações físicas, biológicas e químicas. Por exemplo, aqui, nessa parte aqui, eu tenho um solo muito jovem, então ele está em formação ainda. Aqui eu tenho um solo muito antigo, ou seja, um solo que ele praticamente a parte de rocha matriz está lá embaixo, e aí eu tenho um solo muito profundo, tá? Então essa é a relação que eu tenho entre solos jovens e solos antigos, tá? Depende muito do efeito do intemperismo. O que é o intemperismo, tá? E o que é que forma o solo? A gente vai ter matéria orgânica, organismos, certo? Plantas, líquens, musgos, bactérias, fungos. A gente vai ter alteração climática, o tempo e o relevo. Esses critérios, esses 5 critérios, eles são os fundadores, né, a gênese dos solos. São eles que compõem esse processo chamado intemperismo. Só repetindo para vocês: matéria orgânica, organismos, clima, tempo e relevo. Esses 5 elementos formam aí o processo de intemperismo que formam os solos. E aqui eu tenho só outra imagem, né, mostrando para vocês, e a questão da criação dos horizontes ou camadas do solo, tanto faz, tá, pessoal? Horizontes ou camada. Eu tenho a rocha começa a ser desgastada pelas chuvas, ó, clima, e aí, a partir de um período de tempo determinado, né, eu vou ter a formação, né, de alguns organismos, e esses organismos, eles crescem, morrem e crescem de novo, formando uma camada de matéria orgânica, e a partir disso eu vou criando um tipo de relevo, pela inclinação do terreno, pela quantidade de processo de intemperismo que ele sofre, ele vai criando um relevo, se é uma planície, se é uma montanha, então ele vai criando aí as características desse solo. A partir dessa decomposição da rocha, liberação de alguns minerais, eu vou ter a formação dos horizontes, que primeiro, aqui em cima, eu vou ter o horizonte, aqui que está mais desenvolvido, né? Eu vou ter o horizonte O, que é orgânico,
aí depois vou ter o horizonte A, B, C, C, né? A matéria-prima, a rocha, o leito da rocha, e aí eu vou ter essas camadas bem caracterizadas. E esse daqui, se eu for dizer, esse aqui seria um solo antigo, e aqui seria um solo jovem, solo raso, tá? Não confunda solo raso com compactação de solo, tá, pessoal? Bom, só mostrando aqui os efeitos de intemperismo. Isso aqui são rochas nuas, né? Então, o processo de intemperismo, aqui ele está sendo provocado pelo vento. Aqui no Brasil, a gente vê muito, mais no sertão central. Então, esse desgaste ele é feito pelas forças dos ventos, né? Que acabam levando esses fragmentos de rochas para outras regiões, formando assim outros solos. Aqui a gente tem o processo de intemperismo provocado pela água. Então a água ela foi por um grande período de tempo cavando, né, esse caminho, e você vê que as formações rochosas elas vão obedecendo exatamente o movimento do rio. Então eles vão obedecendo isso, porque o rio é que cavou esse caminho, né, por dentro das rochas. E aqui a gente tem outro processo de intemperismo provocado justamente pela mudança de temperatura. Então aqui a gente tem regiões muito geladas, né? A gente vê aqui neve e tudo, mas aqui não é tanto assim. Então esse esfriar e esquentar, essa mudança de temperatura faz com que as forças de coesão, as forças que agregam essa rocha, elas diminuam, e aí a gente tem essas pequenas fraturas, e aí a gente vai ter a formação dos solos, por assim dizer. E aí a gente vai ter aqui também a atividade, a ação das plantas, principalmente das raízes, né, crescendo, e aí vai quebrando as rochas. A gente também tem a presença aqui de alguns musgos e algumas microalgas que começam a se desenvolver pouco a pouco aqui. Bom, tipos de rochas. Vamos lá. A gente vai ter as rochas sedimentares, ígneas ou vulcânicas e metamórficas. As sedimentares são aquelas que são formadas a partir da decomposição de uma rocha. Então, uma rocha se decompôs e aí ela foi se colocando, né, de novo no solo, e aí ela foi criando camadas. E aí que a gente pode ver, ó, a gente vai ter aqui é um tipo de mineral, aqui é outro tipo de mineral e aqui é outro tipo de mineral, ou seja, uma rocha ela foi sedimentada, segmentada, quebrada, e ela foi deposta em um lugar, e a partir da pressão, do peso e de um grande período de tempo, essa rocha ela foi se formando inteira assim, mas só que em várias camadas. As ígneas e as vulcânicas, bom, o nome já diz, né? Então elas são formadas a partir de erupções vulcânicas. Aqui a gente tem o magma, né, saindo de uma erupção vulcânica, já esfriando, e aí quando ele esfria ele se torna uma rocha. E essa rocha é que a gente vai chamar de rochas ígneas ou vulcânicas. São aquelas rochas que já saíram exatamente das erupções vulcânicas. As metamórficas, elas são elas surgem a partir da transformação química e física de outras rochas pré-existentes, ou seja, a rocha já está lá e ela começa a sofrer altas temperaturas ou a presença de certos minerais no solo, e ela acaba agregando isso e vai se transformando, criando também uma coisa bem parecida aqui com as rochas sedimentares. A diferença é onde eu vou encontrar ela e como eu vou encontrar ela, tá? Bom, aqui está a formação dessas rochas, mais ou menos, né? Então a gente vai ter, primeiro, tudo começa com as rochas vulcânicas, então elas passam por uma transformação e se transformam em rochas metamórficas, tá? Essas rochas metamórficas, elas passam por uma outra transformação chamada intemperismo, que a gente já viu os fatores de intemperismo. A sedimentação, que é a quebra por força do vento, da água, ou simplesmente o transporte delas pelo vento, pela água, pelos movimentos das placas tectônicas, para formar assim as rochas sedimentares. Ou simplesmente da rocha ígnea, a rocha vulcânica, diretamente para as
rochas sedimentares. E aí a gente vai ter todo esse processo, certo, de transformação, tanto das metamórficas para as sedimentares, como das sedimentares para as metamórficas, e também na fusão delas para se tornar de novo rochas ígneas, ou seja, elas derretem e voltam ao seu estado natural, ao seu primeiro estado de transformação. E aí a gente vai ter alguns tipos de rochas, como aqui as rochas sedimentares, né? Aqui é um conglomerado que a gente chama, tá bom? São vários tipos de minerais todos juntos por forças de coesão. São relações químicas e físicas que a gente vai ter entre os minerais. O granito, que é um bom exemplar de uma rocha magmática. A gente vai ter também a mica schista, que é uma rocha metamórfica, ou seja, ela vai ter vários elementos formando a estrutura dela. E aqui a gente vai ter uma outra grande variedade, né, de rochas que a gente vai ter, tanto ígneas como sedimentares, como metamórficas, tá bom? Uso e manejo do solo. Bom, pessoal, esse aqui é um dos principais critérios, características para a gente ter um bom manuseio do solo, um bom uso do solo. E a gente tem que evitar que o manuseio dele, como a gente está vendo, por exemplo, desse trator aqui, qual é o problema? O cara está arando a terra com um trator e qual é o problema? O problema dessa foto é essa fumaça aqui, essa poeira que está subindo. Essa poeira aqui é fração argila do solo, que a gente já falou antes. Lembra que para um solo ser bem estruturado, ele precisa ter uma fração de argila, não muito e não pouco, ele precisa ter uma quantidade equilibrada. Se um solo agrícola perde argila com a poeira aqui, e aqui a gente está em um campo, tá vendo? Não tem nada ao redor, só solo, e o cara está arando no seco, né? O que acontece é que essa poeira, né, vai se perder, essa argila vai se perder, como é a fração menor, e ela vai assim, pouco a pouco, desestruturando o solo. Outro fator muito importante, quando a gente fala em uso e manejo do solo, é com relação à irrigação. Se eu vou irrigar uma área e estou colocando muita água, eu posso ocasionar esses problemas aqui, que também podem causar uma desestruturação do solo e assim uma perca econômica. Nesse caso aqui também eu posso estar proporcionando uma perca econômica. Isso aqui tanto faz, esses dois casos tanto faz em áreas grandes ou em áreas pequenas. Eu tenho que ter cuidado quando eu for manusear o solo. Até a quantidade de umidade presente no solo, ela é extremamente importante para que eu possa ter certos cultivos agrícolas. E aí, quando eu não tenho esse uso, esse manejo, eu não adequo essas características, essas ferramentas ao meu cultivo, o meu preparo e o meu cuidado do solo, eu posso transformar áreas extremamente produtivas em áreas desérticas, que eu chamo de processo de desertificação, certo? Transformar uma área produtiva em uma área árida ou semiárida ou subúmidas, tá? Bom, e aí a gente vai por os processos erosivos. E o que é o processo erosivo? Ele é um processo de desgaste do solo, certo? Um transporte desses sedimentos dos solos ou subsolo e das rochas, né, como efeito de ação de agentes erosivos, tais como água, vento, seres vivos e também os seres humanos. E entre os vários tipos de processos erosivos, a gente vai ter 4, que é a erosão laminar, os sulcos erosivos, as ravinas e as vossorocas. Esse daqui a gente conhece bastante aqui no Nordeste, porque algumas áreas que a gente tem aqui que entraram em processo de desertificação, elas apresentaram essa desestruturação do solo, esse processo erosivo, e a gente vai ter vários prejuízos, tanto na agricultura como nos centros urbanos, com relação a isso. Mas vamos ver cada um deles em específico. Aqui a gente vai ter uma que a gente chama de solos decapitados, provocados aqui pela erosão laminar. Então, por exemplo, alta irrigação ou desvios de cursos de rio podem ocasionar isso aqui. Então a água passou por aqui e ela decapitou completamente o solo. Você vê que aqui está o solo, essa é a estrutura normal do solo, e essa parte branca, arenosa, é justamente onde
o rio passou e levou toda essa parte superior, por isso que é laminar, parte superficial. O segundo aqui, a gente vai ter, né, os sulcos, que são justamente, literalmente sulcos, né? Então a gente vai ter uma desestruturação do solo de tal forma que vai criando essas rachaduras gigantescas, né? E você pode perceber que esse solo, não, deixa pra lá, mas é um solo extremamente rico em argila. A gente vê por causa do amassado aqui, dos veículos, das rachaduras pequenas aqui, e também uma área totalmente descampada. Então a gente vai ter um prejuízo, uma desestruturação do solo, principalmente em épocas que a gente vai ter menos água, menos umidade no solo, ele acaba se desestruturando e causando essas rachaduras. Isso aqui a gente pode ver bastante em estradas, e também aqui dentro de uma comunidade, né? A gente pode ver as casas, aqui as pessoas olhando, né? Isso aqui é um processo não tão demorado assim, é um processo que acaba sendo um pouco rápido, né? Deixa eu voltar aqui só para ver. Pronto, sucos erosivos. Próximo aqui são as ravinas, tá? Então aqui a gente vai ter meio que uma ideia daqueles sucos erosivos, só que aqui o processo ele é um pouco mais lento e o estrago é bem maior, certo? Diferente do suco, que ele é reto, né? Você pode ver que é uma rachadura, aqui não. Pode começar com uma rachadura e aí ele começa a se alargar e começa a empurrar todos os resíduos para dentro dele. Isso aqui também é no meio de uma comunidade, tá? E por último, né, as vossorocas, que isso aqui a gente pode ver bastante em estradas, e são literalmente buracos gigantescos, tá? Esse aqui está muito pequeno, mas são buracos muito grandes que simplesmente se abrem justamente porque eu não tenho um solo muito bem estruturado. Aqui, você vê que o solo está totalmente desestruturado. As forças de coesão, as forças que unem as estruturas do solo, elas estão todas soltas. Você vê que aqui é basicamente areia, né? Então a areia ela não tem essa estrutura forte e acaba cedendo e aí cria, né, esses grandes buracos. Tudo que eu mostrei para vocês até agora são processos que podem ser ocasionados pelo manuseio incorreto dos solos, tá? E aí, qual o melhor uso? Como é que eu posso utilizar de melhor forma possível, né, os solos? Primeiro, eu tenho que ter um preparo desse solo, principalmente para atividade agrícola, mas também para atividade de construção civil. Eu tenho que ter um preparo desse solo que ele deve se basear, ele deve se construir a partir dos critérios de conservação das estruturas dos solos, considerando textura do solo, declividade do terreno, as características de porosidade, qual o tipo de uso adequado para esse solo que eu tenho. Então tudo isso ele deve ser levado em consideração antes de eu colocar qualquer atividade, seja ela agrícola ou seja ela de construção civil. E aqui eu tenho um exemplo de um bom uso do solo, onde eu tenho uma área de declive, eu tenho uma estrada, e aqui eu coloquei cultivares diferentes, né, a área de árvores e tal, porque as raízes das plantas, aqui a gente tem um pouco de grama e tal, as raízes elas ajudam a manter as estruturas do solo intactas, ou pelo menos o mais firme possível, evitando assim, por exemplo, que esse solo ele se desprenda, né, e acabe causando prejuízo aqui nessa estrada, por exemplo. Então aqui ele fica com uma forte força de coesão entre as partículas. Bom, o que é que a gente estuda dentro desse uso e manejo dos solos? O que é que a gente precisa estudar? Os sistemas de preparo de solo. Então eu tenho que ver qual tipo de preparo de solo mais adequado dependendo da atividade que eu quero exercer naquele solo. A redução de percas de nutrientes, no caso da agricultura, que é o nosso caso. O fornecimento de nutriente às plantas e correção da acidez. Isso aqui, quando a gente faz adubação orgânica, basicamente isso que a gente já resolve com relação à acidez do solo. A gente vai ter também um estímulo à atividade biológica, também com a criação lá de áreas, né, áreas voltadas para a decomposição da matéria orgânica, utilizando
nutrientes, reaproveitando matéria orgânica para promover nutrientes do solo, eu estou sim estimulando a atividade biológica, colocando mais micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, que são os decompositores, e também insetos que acabam sendo atraídos, e minhocas também, né? E manejo de plantas espontâneas. Não necessariamente, para me ter uma área produtiva, eu preciso eliminar todas as outras plantas. E aqui a gente consegue ver. Eu tenho árvores nativas, né? Eu tenho árvore aqui, tenho várias árvores aqui, tenho o meu cultivo, planto mamão, planto outras plantas e tal, e eu tenho os meus cultivos separados. Eu organizando o meu espaço, fazendo esse manejo de plantas, se eu ver se a planta, não, essa planta aqui está há muito tempo aqui, ela é importante aqui para esse ecossistema, não quero alterar tanto assim o ecossistema, mas eu quero produzir. Tem como fazer isso, eu sabendo e organizando o meu espaço da melhor forma possível. E aí, pessoal, eu queria mostrar também para vocês, aproveitando, né? Isso aqui é botando tudo isso que eu estou falando para vocês sobre solos, como é que funcionaria isso na prática. Então, tá aqui, ó. Isso aqui foi feito numa escola que eu trabalhei, e a gente pegou uma área não produtiva, o que a gente acredita que vá fazendo na escola. Então a gente pega uma área não produtiva e começa, né, a colocar a quantidade certa, correta de água, o manejo correto dos solos. Os solos eles não estão descobertos, estão todos cobertos por palhas. E aí eu não tenho uma perca das estruturas do solo e pouco a pouco que eu vou ter um bom desenvolvimento vegetativo até gerando frutos, né? E isso aqui é só para mostrar para vocês o quão real, né, é o que eu estou falando para vocês aqui. E isso daqui, lógico que isso aqui é abóbora, a gente vai plantar abóbora em casa. Mas outros cultivares menores a gente pode fazer e eu vou ensinar a vocês como a gente consegue chegar lá. Bom, pessoal, muito obrigado aí para a atenção de vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim pelo nosso grupo do WhatsApp. E vou postar um exercício também para fixar melhor o assunto, tá bom? Então, aguardo as perguntas de vocês e a presença de vocês lá nas nossas avaliações, nossas atividades. Então, até lá, pessoal, e até a próxima aula.